E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilhe o nosso conteúdo aí que você nos ajuda muito. Pois E bem, aí, Alessandro, tem um trecho de um bate-papo aqui do Paulo Figueiredo com o Marcos Ponte. rapaz, eu fiquei uma cota O astronauta. fiquei uma cota pra reconhecer o Marcos Pontes, hein? Sério? Certo? Tô achando ele mó diferentão, mano. Ele tá mais velho, né? Lá, Ele era bem mais. Aí eu é, olhei assim e falei, mas que esse maluco aí, mano? Aí que eu fui me ligar que era o Marcos Pontes. Exatamente, senador. O pessoal tá falando que ele emparedou aqui o Marcos Ponte. Porque Foi. ele faz uma série de questionamentos, principalmente de como ele está atuando. E aí, meu anjo, você sabe, né? Apertou política e fica meio desconfortável. Mas mandei pra você o vídeo pra gente dar uma olhada e ver realmente... Aqui foi no canal do Paulo ou foi lá No Paulo. no canal do Paulo, né? Isso, pra ver se realmente ele emparedou aí, que a galera sempre usa esse termo, foi épico, né? Essa emparedada do... Deixa eu ver aqui, ó. Agradecer aí o Vinícius Carion. O grande que fez Vinícius o corte. Carrion aqui fez o corte aqui, compartilhou pra gente poder ver aqui. Eu olhei não sei, mano, eu não sei se eu fiquei fazer uma cota que eu não vi o Marcos Pontes, mas achei ele... Acho que a política não tá fazendo muito bem pra ele não, hein, mano. Tava mais inteirão na campanha. Gostou muito, senhor? Bom, o senhor está debaixo da liderança do presidente Bolsonaro. Dito isso, a minha pergunta é, como que o presidente Bolsonaro enxerga a sua candidatura? Porque eu vi alguns vídeos duros dele, mas eu queria saber do senhor como é que o senhor acha que o presidente Bolsonaro enxerga a sua candidatura. Olha, eu conheço o Bolsonaro já há muito tempo. É amigo meu desde o começo da década de 2000. Né? Nós trabalhamos juntos justamente na questão da estação espacial e outras coisas. Então, quando você tem um amigo, né, você deve ter alguns, você não vai concordar com ele em tudo, porque senão você não é amigo, você é puxa-saco. Então, a gente precisa ter, né, esse trabalho em conjunto. Às vezes ele concorda comigo, às vezes não, às vezes eu concordo com ele, às vezes não, mas tem que ser esse voto de confiança. E o que acontece? Né? Ele sabe que ele pode confiar em mim, porque eu nunca fiz qualquer coisa que fosse contrário àquilo que a gente conversou desde o começo. O que eu estou fazendo aqui é seguir exatamente a mesma linha. Né? Então, naquele dia que ele falou aquilo, era o dia da posse do Trump. Provavelmente ele estava meio chateado também. Mas o fato é que... Mas ele ligou para o senhor para pedir para o senhor retirar a sua candidatura? Lembra que ele foi candidato à presidência da Câmara 4 vezes. E isso foi uma das coisas que me motivou, inclusive, me inspirou a ser candidato agora. Mesmo que ninguém te apoie, mesmo que você está sozinho, mas você tem que colocar ali a sua opinião, por que você está ali. E você tem que respeitar a população. Eu não acredito em se colocar debaixo de uma liderança política? O senhor não acha que política tem que ter unidade debaixo de uma liderança, não? Depende, se alguém chegar para mim e falar o seguinte, olha, você vai votar a favor do aborto, você tem limite dentro dos seus princípios. Aí você rompe com a liderança. O senhor está rompendo com o presidente Bolsonaro? Não entendi. Nesse caso, se alguém pedisse, por exemplo, para eu, Paulo Figueiredo, se estivesse debaixo de uma liderança, apoiar o aborto, eu imediatamente romperia com essa liderança, porque essa é uma pauta muito cara para mim. Foi um péssimo exemplo do Marcos Pontes. Ele tipo, exagerou o exemplo demais, tá ligado? E essa é a minha pergunta. O senhor está rompendo com o presidente Bolsonaro? Negativo, eu vou continuar junto, mesmo porque isso são duas estratégias em paralelo. Se você for olhar, tem essa estratégia que o partido escolheu, e eu respeito o partido nessa escolha, ele está ali fazendo essa estratégia, e tem a minha estratégia, eu estou indo aqui em paralelo. Se eu conseguir ganhar a presidência do Senado, pode ser improvável, pode, mas se eu conseguir, a gente tem a presidência de lá. Se eu não conseguir, ok, Davi ganhou, a gente pode lamentar durante 2 anos talvez, mas eu vou ajudar a essa estratégia que eles escolheram a funcionar. Eu vou lá continuar fazendo o trabalho junto com eles. Não tem problema nenhum. Eu não tenho essa questão, esse tipo de rancor, emoção, isso não existe para mim. Existe que eu estou aqui para defender o povo brasileiro. Estou aqui para defender. Mas lealdade, o senhor não considera que é importante, não? A pessoa que te alçou praticamente do anonimato político, a posição de senador pelo estado mais importante do Brasil, o senhor não acha que isso deve lealdade? Eu sou muito agradecido por ele, por ter percebido o profissional que eu era ao longo de toda a minha carreira. Lembrar que eu tenho uma carreira antes da política, né? Eu fui profissional que eu tive aí uma carreira que muita gente teria muitas vidas para poder viver o que eu já vivi e ter as experiências que eu tenho, profissionais, pessoais, assim por diante. E aí ele percebeu isso aí e me trouxe para o Ministério. E eu fiz o meu trabalho no Ministério. Depois, e o senhor não deve lealdade mais, então, à posição política de liderança dele? Esse apoio político foi, sem dúvida, importante. Mas se ele tivesse apoiado algum candidato que não tinha esse meu cabedal anterior, provavelmente não seria eleito. Ou seja, não é uma coisa só, é um conjunto de fatos que levam, né, a ter sucesso ou não em algum tipo de empreitada que você quiser fazer na vida. Né? O presidente Bolsonaro ligou para o senhor pedindo para o senhor retirar essa candidatura? Não ligou não. Tem certeza, senador? Absoluta, eu tenho meu telefone, ele não me ligou não. O senhor tem certeza? Porque o senhor sabe que eu sou um jornalista com bastante acesso. Caraca, alguém te deu a fita mal dada, hein? Aqui em São Paulo a gente chama isso de fita dada. E nesse seu caso, acho que foi assim. Pela segurança que o Marcos respondeu, Paulo, alguém te deu uma fita mal dada, hein? A informação. Pois é, pode procurar. Ele não me ligou, não. Eu não falei com ele sobre isso. Não falei com ele. Nós falamos, sim, no dia depois da minha candidatura,
né, que aí na reunião do partido eu expus a minha insatisfação em querer apoiar o Davi Alcolumbre, né, e ponto. Isso aí foi o que aconteceu lá. E ele não pediu para o senhor retirar sua candidatura? Na hora ali, ele ficou muito insatisfeito do fato de eu ter a minha candidatura. Mas não me ligou, não. Naquele momento ali, foi o que ele falou isso. Eu falei para ele exatamente isso que eu estou falando. Eu não concordo em apoiar o Davi Alcolumbre. Ele me conhece há muito tempo, pode até me chamar de cabeça dura, etc. Né? Mas é o tipo da pessoa que ele vai querer, ou você vai querer, que esteja do seu lado, né, num combate real, que não muda de opinião. E eu não mudo de opinião. O senhor não acha que assim o senhor está ficando com peixe de traidor do presidente Bolsonaro? A minha pergunta mais objetiva é a seguinte: o senhor acha que o senhor tomaria essa postura idêntica se a sua reeleição fosse no ano que vem? A mesma. E se o senhor não fosse contar com o apoio do presidente Bolsonaro? Eu não consigo ver a posição do Marcos Pontes como traição. Seria se fosse, por exemplo, assim, um Flávio Bolsonaro, alguém bolsonarista candidato. Agora, um Davi Alcolumbre, não. Para mim, um Davi Alcolumbre é 1000 vezes pior do que, por exemplo, foi apoiar o Nunes. Entendo o cálculo político e o caralho, mas é um cara que, mano, hoje deve estar se reunindo com o Lula. Hoje. Não é tipo assim um cara que vai... Ah, pode ser que ele vença e dê as costas ao Bolsonaro. Não, ele já deve estar dando as costas agora. Tá ligado? Tipo, agora, não é Então, traição seria se fosse assim, ó. Um candidato que se fosse da direita, que todo mundo gosta, e o cara tá lá, tipo... Só querendo meter o biruta, tá ligado? Aí eu não estaria com o Marcos Pontes, não. Mas nesse caso aqui eu não vejo assim, não. Exatamente a mesma. Aqui, um Davi o que me leva a fazer alguma coisa merda, é justamente os meus princípios, os meus valores. Ele sabe disso, que não muda. E eu estou fazendo isso, inclusive, para ajudá-lo. Lembra que tem um processo da anistia, lembra que a gente quer que ele seja o candidato do partido em 2026, e se ter um presidente do Senado, isso aí ajuda e muito. Ou seja, eu estou trabalhando exatamente na mesma direção, né? Agora... essa questão de, olha, você está traindo, é negativo. Eu estou trabalhando para aquilo que a gente sempre fez. Nesse caso aí, eu acho que nenhum dos dois faria. Nem o Alcolumbre, nem o Marcos. Se o Marcos fosse eleito, mano, eu duvido alguém ser macho de peitar isso daí com o Alexandre. Duvido. Isso, tá, eu poderia falar a mesma coisa. Vocês estão traindo a população que o tempo todo estava apoiando. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população? Sim, sem dúvida. O senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo a população brasileira? O presidente Bolsonaro? Olha, eu não concordo em apoiar o Alcolumbre. Isso aí, você pergunta para todas as pessoas... É uma pergunta objetiva, sim ou não? A gente vai falar assim, pô, peraí, o tempo todo a gente está falando na direita, nas pautas da direita, e agora a direita vai apoiar o outro candidato ali, pode haver uma estratégia ou outra, mas... Então sim, o senhor acha que o presidente Bolsonaro está traindo? Eu estou tentando entender a sua posição. O presidente Bolsonaro está traindo a população, essa é a questão? Ele está com a estratégia errada na intenção certa. Ou seja, só que essa estratégia eu não acredito que vai funcionar. Então... Mas é que o senhor acabou de dizer que aqueles que se posicionam dessa forma estão traindo a população. Aí eu disse, o presidente Bolsonaro está se posicionando dessa forma. O senhor é um cara muito inteligente, bom em matemática, o senhor sabe que se A então B e B então C, A então C, né? Não, se você está mudando a opinião que você se colocou ali para a população, na verdade, você não diria traindo, porque essa palavra é muito ruim, mas você está usando uma estratégia... Essa palavra está errada para um lado e para o outro. Essa palavra está errada para um lado e para o outro. Está errado falar essa para o Marcos, está errado usar essa palavra para o Bolsonaro. Está errado dos dois lados. Você está usando uma estratégia ruim para tentar resolver um problema anterior. Ou seja, isso não é a coisa mais lógica do meu ponto de vista. Eu entendo as duas posições, senador. O que eu quero entender é o seguinte: as pessoas que estão apoiando a candidatura do Davi Alcolumbre, elas estão traindo o Brasil ou elas estão adotando uma estratégia equivocada? Elas estão adotando uma estratégia equivocada, trabalhando contrário àquilo que elas sempre falaram. Basicamente é isso. Tem esse bate-papo entre os dois? Fica à vontade para fazer considerações finais e dizer ao público eleitor brasileiro o que o senhor espera. É do caralho você poder ver um bate-papo assim que nem o do Paulo e do Marcos. Isso não existe mais no Brasil, na nossa imprensa. Isso aqui, ó, um Roda Viva no passado era exatamente isso aqui, ó. Isso que vocês acabaram de ver, tá ligado? É uma coisa assim, mano, dificilmente vocês vão... Eu vou te falar a real também, viu? Você só tá vendo isso daí porque o Paulo tá lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ninguém tem coragem de ter uma conversa. Você vê um bate-papo da hora, franco, tá ligado? E tipo assim, o nosso Roda Viva já foi isso. Um Roda Viva já foi isso. Quantas vezes a Globo já não fez umas entrevistas nesse mesmo naipe aí? Mas hoje vai ser impossível você ver isso. Impossível. Das duas, uma. Ou vai lamber ou vai bater sem noção. Tá ligado? Ou vai bater ou tá ali só pra esmagar o cara. Agora, o debate franco mesmo, de você entender a posição do outro cara, de dar a chance do cara explicar uma coisa que ele acabou de falar, pra não ficar meias palavras, pra não ficar
um negócio ali pela metade, um debate que dá chance de você poder pensar, você público, tô falando. Você público poder pensar, é impossível hoje, velho. E é bonito você ver assim, da hora. Tem hora que eu não concordei com o Paulo, tem hora que eu não concordei com o Marcos, tem hora que eu concordei com o Paulo, tem hora que eu concordei, entendeu? Mas hoje é meio triste, né? Quando a gente para olhar, assim, principalmente quem tem a minha idade, ou mais velho, que viu um Brasil onde você tinha... Mano, antigamente, comunicadores, entrevistadores, que nem o Paulo Figueiredo fez agora, era mato aqui no Brasil, era mato. Vários eram iguais ao Paulo. Hoje, olha quanto tempo a gente não olha uma entrevista e a gente fala assim, caralho, que puta entrevista da hora. Por quê? Porque as pessoas estão naquela de... Uma parte também é culpa do povo, viu? Não é só culpa dos caras que já tá rendido já. Quem não tá vendido, tá rendido. É assim que tá o Brasil hoje. Quem não tá vendido, tá rendido. Tá ligado? E outra boa parte também é o povo, que fica também na gritaria do pá. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. Parabéns pro Paulo. Aqui eu teço vários elogios ao Paulo também. Vai parecer que o Paulo tá me pagando também. É nóis.